nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de julho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos, a principal notícia do dia hoje é o pacote do Trump. O Trump vai lançar um pacote de armas de apoio à Ucrânia hoje. Olha que coisa impressionante, né? Tem muita gente fazendo uma ligação que eu acho que é correta, né? O Trump estava só esperando aprovar a Big Beautiful Bill lá, o pacote grande e bonito que ele queria aprovar lá no Congresso. Depois que ele aprovou o Congresso, ele mudou um pouco o relacionamento em vários pontos. Vocês repararam isso? Ele mudou o relacionamento aqui com o Brasil, né? Ele começou a fazer sanções contra o Brasil, finalmente, e também com a Ucrânia ele mudou o posicionamento, ou seja, a impressão que dá é que ele queria evitar desagradar pessoas no Congresso num primeiro momento para aprovar o pacote dele. Agora que aprovou o pacote, as coisas estão fluindo melhor, hein? Pois bem, vamos falar sobre o que se espera desse pacote, que ainda não foi anunciado, né? Esse momento que eu estou gravando o vídeo ainda é de manhã cedo aqui no Brasil, também é de manhã cedo lá nos Estados Unidos. Na Ucrânia já é de tarde, já está na parte da tarde, mas nos Estados Unidos ainda é cedo. Então o Trump ainda não anunciou nada, né? Vai sair o resultado no vídeo de amanhã, a gente vai fazer uma análise do resultado desse pacote do Trump. Mas esse é o ponto central de hoje. Teve alguns avanços, os russos estão morrendo de medo porque estão achando que os ucranianos vão fazer um grande ataque hoje. Vamos ver. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, O Retorno, Fora Pinguço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos um ataque com 140 drones russos contra a Ucrânia, um número considerável, 140 é um grande número, né? Mas é muito menos do que a gente teve nos últimos dias, né? Foram 4 mísseis S-300 e S-400. Esses mísseis, como eu já expliquei para vocês, são muito difíceis de serem derrubados, mas eles têm um alcance relativamente curto, então eles são usados tipicamente na linha de frente, né? Os ucranianos derrubaram 61 drones Shahid e outros 47 foram atrapalhados com guerra eletrônica de forma que não atingiram o alvo. Infelizmente, 28 drones atingiram seus alvos em 10 locais ao longo da Ucrânia, ou seja, tivemos problemas, infelizmente, né? Mas a maior parte foi neutralizada pelos ucranianos. E, inclusive, o pessoal está mostrando aqui um vídeo muito bacana de um F-16 ucraniano derrubando um Shahid com uma metralhadora dele, né? Uma metralhadora de 20 milímetros, aqui o Shahid explodindo aqui no ar. Olha só que legal. Vocês repararam o som? O som, é lógico que isso aí foi muito alto, né? Então primeiro você vê a explosão no ar, aí depois o som passa. Primeiro a metralhadora, a rajada de metralhadora do F-16 e depois a explosão, né? Muito bacana isso daqui, né? Bom, e outra coisa, a gente falando sobre aquele drone interceptador que interceptou o Shahid. A gente já falou sobre esse ataque há alguns dias, né? Os ucranianos desenvolveram esse novo drone que intercepta Shahids e é baratinho também e muito rápido. Então a expectativa é que isso agora comece a ser feito em produção em massa e consiga eliminar os Shahids com muita facilidade, né? Um blogger russo militar obcecado pela guerra, esse é o nome do blogger, né? Diz que o Ocidente tem pouca coisa tem pouco interesse em mandar mais mísseis de defesas contra drones como o Geran 2. E no final das contas a Ucrânia vai acabar se comprometendo com o modelo de interceptador contra o drone. Mas isso não é novidade, tá, gente? Eu já tinha falado para vocês, usar mísseis para bater drones é um problema. O míssil é muito caro. E são muitos drones, o drone é muito barato, né? Então você sempre vai ter esse problema econômico. A Rússia pode produzir centenas de drones e é muito baratinho, e aí um míssil, você produzir centenas de mísseis vai sair caro pra caramba, não dá para fazer isso. A saída é realmente drones interceptadores. Aí o ponto que ele coloca aqui é como que isso está evoluindo, né, na questão da guerra, né? Porque no final das contas está virando drone contra drone. E em termos de drone, a Ucrânia está mais avançada que todo mundo, está mais avançada que a OTAN, está mais avançada que o Ocidente. A gente vai falar depois também aqui sobre essa visão aqui do Wall Street Journal, né? Como um suprimento de drones sem fim congelou as linhas de frente na Ucrânia, né?
Embora a Rússia tenha superioridade lá na linha de frente da Ucrânia, em termos de pessoal, não conseguem avançar por causa dos drones, né? Ou seja, a gente está chegando numa situação de que a OTAN e o Ocidente está quase que ficando desnecessário para a Ucrânia. Mas quase. Por quê? Porque para abater os mísseis russos, os mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, o Patriot é muito importante, né? A Ucrânia eliminou 2 oficiais de alta patente russos, aqui o tenente-coronel fulano de tal e o major Beltrano. Aqui eles estavam lá em Sumy, naquela tropa que ficou cercada aqui, os ucranianos massacraram a tropa russa toda que estava aqui, os 2 oficiais foram para o buraco, né? Isso é uma coisa inédita, tá? Porque o que acontece? Normalmente oficiais não ficam tão na linha de frente assim, os oficiais ficam mais no planejamento da batalha. Mas o exército russo, como ele é um exército muito hierárquico, né, para você ter alguma mobilidade, o oficial tem que ir na linha de frente, os sargentos e cabos não têm autonomia para fazer nada, então o oficial acaba tendo que ir para a linha de frente, né, e aí os ucranianos acabaram eliminando os 2, boa notícia isso daqui, né. Formar um oficial é mais difícil do que formar soldado raso, né? Formar praça, né? Aqui mostra um MiG-29 ucraniano usando uma GBU-62, uma bomba GDAM, para destruir um prédio em Kamiansk, onde havia uma concentração de tropas russas ali, né? Tá aqui o prédio lá em Kamiansk, essa área está temporariamente ocupada pelos russos, é na Ucrânia, mas está temporariamente ocupada pelos russos, e o pessoal mandou aqui um recado para os russos para eles irem embora, né? Então, pessoal, já foi muito bacana esse trabalho dos jatos ucranianos. E aí o que acontece? Né? A gente falou ontem sobre o fato de que lá em Sumy os ucranianos estão avançando agora, a situação para os russos está muito ruim, né? O Strelkov trouxe aqui uma reclamação enorme, aqui, chorando pra caramba o Strelkov aqui. O Chris Wick traduz pra gente aqui, né? O Igor Strelkov Girkin, esse cara aqui é o comandante inicial das primeiras tropas russas que invadiram a Crimeia lá em 2014. Ele era um coronel do FSB, depois ele foi considerado criminoso de guerra, aí saiu, virou correspondente militar, aí depois tentou concorrer com o Putin nas eleições de 2024, lá na Rússia, e aí foi preso porque, né, é assim que funciona países como o Brasil, Rússia, né? Se você é um candidato de oposição, você é preso, né? Então tá aqui, ó, Igor Strelkov Girkin, talvez sem surpresa, está meio triste ou meio desanimado com os prospectos russos na região de Sumy, né? E ele está dizendo aqui que essa guerra se tornou algo como uma grande confusão que está parecendo tragicamente análoga ao curso dos eventos na Primeira Guerra Mundial. Olha que coisa, cara, eu fico olha só, isso foi antes de março de 2022, foi em fevereiro de 2022. Eu fiz um vídeo, ainda lá no Visão Libertária, falando que o Putin, ele estava querendo ser o Pedro o Grande, né, que foi o grande imperador russo, que conquistou terras pra caramba e coisa e tal, e vai acabar como Nicolau II, que foi o último imperador russo que acabou sendo deposto pelos bolcheviques lá e morto na Revolução e coisa e tal, que perdeu grandes áreas da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? O Igor Strelkov está chegando à mesma conclusão que eu. Aqui o meu vídeo aqui, ó. Peter Nicolau, 3 anos atrás. Esse vídeo foi do dia 28 de fevereiro de 2022 aqui. A pressa de Putin ficou estampada na internet, sua motivação também. O Putin quer ser Pedro o Grande, né? Mas vai acabar sendo Nicolau II, o perdedor da Rússia. Nesse momento, nossa ofensiva em Sumy finalmente parou. A luta ainda está no mesmo lugar lá em Yanukivka, nas redondezas da cidade, que era onde nós chegamos em 28 de maio, 28 para 29 de maio. Né? Então ele continua acompanhando a guerra. Os russos tinham avançado aqui em maio, ou seja, junho inteiro não mudou nada, julho, estamos na metade de julho, não mudou nada também. Isso é muito pior, talvez, do que a ofensiva no ano passado, em que em Volchansk, em Kharkiv. Bom, é triste, mas é esperado. Eu também falei para vocês que era esperado isso. Eles iriam avançar um pouquinho, mas iriam parar muito aquém das expectativas dele, né? Eu não sei, o Kremlin não entende que essa semi-guerra chegou a uma exaustão por si só, está se tornando completamente impossível mesmo ficar estagnada, ou seja, a preocupação dele é aquilo que eu falei para vocês, à medida que os soldados russos ficam mais cansados, mais depletados nessa região, daqui a pouco a coisa começa a virar. Então a preocupação dele já não é nem estagnar, já estamos estagnados, a situação, o problema é piorar, né? Talvez sim, mas talvez também não.
de novo, esse é o nível de entendimento, né? Ou seja, ele não sabe o que está acontecendo lá no Kremlin, ele está criticando o Kremlin, né? Depois disso, se literalmente todo mundo souber sobre isso, mas apenas uma pessoa iludida por repórteres otimistas, o nosso líder nacional, não tiver ideia, qual o significativo e o que ele tá, qual é a estratégia a seguir daqui, a partir daqui. Ou seja, ele está dizendo que o Putin está isolado, está numa bolhazinha, recebendo relatórios dizendo que é uma maravilha e coisa e tal, ele não percebe que está indo para um desastre, né? Eu acho que é muito parecido com o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil, viu? O pessoal está nessa ilusão de que não, Brasil soberano, que nossa, temos que bater nos Estados Unidos e não sei o que. Só, a única conclusão que eu chego é que esse pessoal está numa bolha desse tamanhozinho assim, ó, que não está recebendo informação nenhuma do mundo real, né? O Putin está no mesmo problema. Se nós não levarmos uma surra em tudo quanto é lugar, ou seja, se não tiver uma contraofensiva ucraniana agora, talvez a gente possa de alguma forma segurar isso até o outono nessa situação atual. Mas o que vai acontecer em seguida? Até esse momento, a situação é muito parecida com os padrões da Primeira Guerra Mundial. E o resultado pode ser, se não completamente, em muitas vezes tão trágico quanto análogo. Ou seja, a situação da Primeira Guerra Mundial foi essa, né? A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, perdeu desastrosamente, né? Perdeu muita coisa, perdeu muito soldado, o grande exército russo, que era maior do que é atualmente, né? Existem menos russos hoje do que existiam na época da Primeira Guerra Mundial, e perdeu muita coisa, e no final acabou caindo o czar, né, o czar lá, o Nicolau II, aí teve a primeira revolução, depois teve a segunda revolução, e aí entrou o comunismo, e aí a tragédia da Rússia que vem desde então, né. Um precedente muito alarmante, ou seja, ele está falando em termos de queda do regime, né, é o fato da palavra S, que eu não posso falar no YouTube, do Starovoyt, que foi aquele ministro dos transportes que foi encontrado morto no carro dele, né. E é um ministro de primeira importância e a conexão dele é muito grande com o primeiro escalão do governo, e ele tinha sido removido do cargo dele e seria preso naquele dia, né? Então ele teria feito S porque ele seria preso, né? Ou então fizeram S nele para ele não ser preso e dedurar outras pessoas, né? Enfim, isso é um sintoma não agradável do balanço das estruturas de poder, do consenso do poder, né? Indicando a impossibilidade de manter o status quo. Ou seja, o Strakhovs está preocupado exatamente com o Putin cair em virtude do que aconteceu, de uma tragédia como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né? Eu diria que a chance é bem grande mesmo, né? Bom, e segundo o Wall Street Journal fez essa reportagem muito interessante aqui, falando que uma das coisas que fez a linha de frente parar completamente na Ucrânia foi justamente uma quantidade enorme de drones, né? A Ucrânia tem feito isso e está aumentando a produção de drones pequenos para a linha de frente, né? A gente não está falando aqui de Shahids e drones grandes e coisa e tal. Isso daqui, ó, chegou a ser a maior área ocupada pelos russos durante a guerra. A Rússia chegou a ocupar 30% do território ucraniano, principalmente aqui no norte, pertinho de Kiev e coisa e tal. Mas daí acabaram sendo forçados a entregar toda essa parte norte aqui. É verdade, avançaram um pouco mais aqui em Mariupol, nessa região aqui, mas nunca mais conseguiram ocupar tanta região, né? Toda a área de Kharkiv aqui, ó, que tinha sido ocupado pelos russos, foi recuperado pelos ucranianos. Aqui depois Kherson, depois do coisa, e o que ele está falando é isso aqui, que no final das contas, aqui, ele mostra como que a linha de frente está totalmente parada no final das contas, não conseguem avançar mais. Teve, lógico, a tentativa aqui em Kharkiv, teve a tentativa aqui em Sumi, em Kursk, coisa e tal, mas a verdade é que é muito difícil qualquer tipo de avanço por conta justamente do uso de drones, né? E esse é exatamente o foco da Ucrânia nesse caso, né? O pessoal fala, por exemplo, sobre a questão de tanques, que hoje em dia é raro você ver tanque na Ucrânia, né? Muito interessante a reportagem, visualmente muito bacana aqui, né? E tanques era uma coisa muito comum no início e agora simplesmente é raro você ver isso, né? E aqui a produção de drones FPV na linha de frente era 800 mil em 2023, 2,2 milhões em 2024 e 2025 vão ser pelo menos 4,5 milhões de drones FPV na linha de frente, né? Drone FPV é isso daqui, você guia como se você estivesse pilotando o drone com óculos de realidade virtual, você enxerga pela câmera do drone e é tão rápida a coisa que você consegue pilotar ele, né? Enfim, é realmente muito interessante isso daqui. Os russos não conseguem avançar, mesmo tendo colocado uma grande quantidade de tropas, né? Fala aqui sobre o Kursk, né, como
Infelizmente, os ucranianos tiveram que ceder Kursk porque foi uma traição do governo Trump, tá? Então eles falam aqui sobre os vários tipos de drones que estão sendo usados nessa história, e o ponto é esse, né? Já chegou num ponto que, nesse aspecto da briga aberta, a Ucrânia sabe muito mais do que o Ocidente, no final das contas. O Ocidente tem sim defesas antiaéreas melhores que a Ucrânia, tem mísseis de longo alcance melhores que a Ucrânia também, mas em termos de linha de frente, de drones para linha de frente, eu tô para te dizer que a Ucrânia já está na frente de muita gente aqui, né? Bom, tem mais um pessoal reclamando aqui, do Igor Gick reclamando, olha só. De acordo com várias fontes, o inimigo está planejando lançar 300 a vários milhares de drones na direção sul, né? A região de Zaporísia, da Federação Russa, Zaporísia não é da Federação Russa, Zaporísia é da Ucrânia, né? Temporariamente ocupada pela Rússia, mas enfim, é um blogger russo falando aqui. Crimeia, Sevastopol, Krasnodar, região Rostov, e o lançamento do Neptune e outros mísseis também é possível. Observem precauções de segurança. Então os russos estão preocupados porque os ucranianos estariam preparando um grande ataque. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 3 horas da tarde lá na Ucrânia, não temos informação de nenhum lançamento aqui, né? Pode ser que seja de noite, é o mais provável. Outra inovação que os ucranianos têm feito é justamente o sistema de pontos, né? Então, uma das coisas que está motivando muitos operadores na linha de frente é que virou quase um videogame. Você atingir russos, você ganha pontos e você pode trocar esses pontos por outras coisas numa loja lá do governo da Ucrânia. Então, aqui eles estão dizendo que foram 122 russos eliminados por uma unidade lá das forças de operação de drones da Ucrânia, do dia 11 ao dia 12, então é um bocado de tempo aqui, ou seja, em um dia mataram 122 russos, atingiram 122 russos, é um novo recorde de 24 horas de russos sendo atingidos com drones FPV, né? Outra novidade é esse pequeno drone aquático ucraniano, é um drone pequenininho, é muito menor do que os outros drones aquáticos que a Ucrânia tem desenvolvido, mas a expectativa é que sirva como uma plataforma para lançar coisas, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a proposta da Alemanha pagar pelo sistema de Patriot que vai ser entregue pelos Estados Unidos para a Ucrânia, né? Então o ministro da Defesa alemão falou que concorda com isso, que está de acordo, não sei o que lá. A gente está mesmo na expectativa de um grande anúncio hoje do Trump, tá? Acreditamos que vai ter um grande anúncio hoje. Não sabemos ainda o conteúdo, mas as expectativas são grandes. Olha só. Primeiro, o Kilog acabou de chegar aqui na Ucrânia, tá? Isso aqui é a estação de Kyiv. Já tive aqui várias vezes. O Kilog chegou aqui com o Andriy Yermak, né, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Foi receber ele lá na estação de trem e certamente ele está na Ucrânia para encontro com Zelensky, coisa e tal, mas justamente para fazer o anúncio, né, do governo americano em relação à Ucrânia, né? O senador Lindsey Graham disse que um pacote de armas recorde para a Ucrânia está vindo aí, e ele disse assim, ó, eu não quero estragar a surpresa que o Trump está fazendo para o pessoal, o Trump está fazendo uma surpresa, preparando uma surpresa para a Ucrânia e para a Rússia, mas vai vir um pacote extra, e tem a ver com o confisco de bens russos. O Trump vai pegar o dinheiro dos russos e vai usar para bancar as armas para ajudar a Ucrânia e ponto final. O Trump ficou um tempão tentando, ô Putin, vamos fazer a paz, Putin, vamos fazer a paz, Putin, vamos fazer a paz, Putin, agora foi lá e vai sacanear a Rússia duplamente, vai pegar o dinheiro russo que está na Europa e nos Estados Unidos e converter em armas e entregar para a Ucrânia. É isso que o senador Lindsey Graham está sugerindo aqui. Ele não disse nada, o Trump não falou nada ainda, vamos aguardar isso daí, né? Agora, a Axios, que é uma revista com muito conhecimento político lá nos Estados Unidos, está dizendo que o Trump vai anunciar um pacote de armas agressivo para a Ucrânia. Olha o que eu falei para vocês, hein? O Trump está fazendo um processo, ele começou tentando fazer a paz com Putin, não vão fazer a paz, chegou em determinado momento, ele viu que não ia fazer paz, não ia ter paz nenhuma, não ia conseguir por esse caminho, ele decidiu ajudar a Ucrânia. Só que aí ele quer se diferenciar do Biden. Ele não quer dizer que ele é um novo Biden, ele quer fazer uma coisa diferente. Como é que ele pode fazer uma coisa diferente? Ele pode mandar muitas armas para a Ucrânia. Aparentemente é o que ele vai fazer aqui. Né? Aqui, ó. Outra coisa, outro ponto para mudança no comportamento do Trump, né? One Beautiful Bill, né? One Big Beautiful Bill, o pacote grande e bonito do Trump, né? O Trump aprovou há poucos dias atrás, a gente deu notícia lá no Ancapsu,
o grande pacote, grande e bonito dele, que contém lá as principais diretrizes políticas que ele pretende fazer no governo dele. Ele aprovou no início do mandato, tem que ser assim mesmo, porque todo presidente é mais forte no início do mandato. Hoje ele tem maioria na Câmara, maioria no Senado. Não se sabe se ele vai conseguir manter essa maioria ao longo de todo o mandato dele, né? Então ele já aprovou o pacotão que vai servir para tudo. Aí a partir de agora ele só tem que administrar o país de acordo com as diretrizes dele. E aí, depois que ele aprovou, ele agora pode se dar a liberdade de contrariar alguns deputados e senadores, né? Então, por exemplo, é possível que ele tivesse também nessa coisa de ir contra a Ucrânia por conta de não ressentir as russetes que tem no parlamento. Ainda tem um grupinho de deputados e senadores que são russetes lá no parlamento americano, né? E se o Putin fosse contra, ele tem uma maioria muito pequena, ele não conseguiria aprovar essas coisas. Agora que aprovou, talvez ele esteja se sentindo mais livre para agir dessa forma. E também na questão das sanções contra o Brasil, né? O Brasil, de fato, já não somos uma democracia mais, já ficou claro para o mundo inteiro que o Brasil já está fora da normalidade democrática. O que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil é perseguição pura e simples. Se você olhar os depoimentos do pessoal lá do suposto golpe do Bolsonaro, não tem nada, não tem nada. Ah, discutiram uma minuta de que talvez assinar alguma coisa. Pois desde quando isso é golpe? Pois isso não é golpe, não tentaram. Até porque apresentaram isso para o Bolsonaro falou, não vou fazer isso, isso é um golpe, eu não vou fazer isso daí. E estão querendo transformar isso num golpe, né? Enfim, um absurdo completo que estão fazendo com o Bolsonaro, com todos nós da direita aqui no Brasil, estamos sendo perseguidos aqui pelo regime do Lula e do Moraes. É muito bem-vinda a sanção do Trump aqui ao Brasil. Desejo mais sanções, quero que o governo seja mais sancionado, por mais que isso invariavelmente vá doer em mim. É a maneira que a gente tem de acabar com esse governo ditatorial que está se formando aqui no Brasil, né? E outra coisa também, tá? Essa ligação do Lula com o Putin pode estar por trás dessa mudança do Trump aqui no Brasil. Por quê? O Lula está insistindo no papo de criar uma moeda alternativa ao dólar, né? O que é uma besteira. Porque, em tese, ninguém é obrigado a fazer compra e venda em dólar. Você pode negociar com qualquer país é livre de negociar com qualquer país usando qualquer moeda que seja. A questão é que os dois países precisam aceitar aquela moeda, né? Os dois, o comprador e o vendedor, precisam aceitar essa moeda. E adivinha, todo mundo prefere fazer em dólar, porque todo mundo confia em dólar, né? Vai fazer em real, na shitcoin do real? Não vai, pô, não tem lógica isso daí, né? Então, o Lula está fazendo isso, mas presta atenção, o Lula tem feito essa demanda. Agora, a quem interessa essa demanda? Interessa ao Brasil? Para quê? O Brasil, em tese, faz parte já do comércio mundial, já faz compra e venda usando dólar. Não tem problema nenhum, não tem nada que gere problema o dólar para o Brasil. Qual país no mundo que tem problema com o dólar como moeda principal de comércio? É a Rússia. A Rússia quer muito que tenha uma alternativa ao SWIFT, uma alternativa, coisa e tal. Então tá mais do que na cara, e o Trump deve ter percebido isso, que o Lula é um joguete do Putin. Eu sempre avisei, o Lula é muito mais ligado ao Putin que o Bolsonaro. De fato, o Bolsonaro errou ao ter ligação com o Putin, ao comprar fertilizante, coisa e tal, mas no final das contas o Lula é muito mais chegado ao Putin do que o Bolsonaro. E olha só o que ele está fazendo. Eu não duvido nada que tenha sido isso que motivou as sanções russas contra o Brasil também, né? Enfim, é nítido que o Trump deu uma mudança de tom em relação a várias coisas, em relação à Rússia e em relação ao Brasil. Talvez motivado exatamente por essa ligação entre Rússia e Brasil que ele está vendo acontecer aí. E tá querendo bater nos dois porque descobriu que está sendo sacaneado pelo Putin e pelo Lula, né? Lá no Pentágono fizeram a investigação e chegaram à conclusão que esse cara, o Elbridge Colby, foi o responsável por iniciar esse processo de parar as armas para a Ucrânia, né? Eu, de novo, continuo achando que foi uma última tentativa do Trump de fazer acordo com o Putin, mas eu não sei, pode ser que a história que eles estão contando é essa. Essa eu acho que vai ser a narrativa oficial do governo Trump, de que esse cara estava tentando barrar as armas para a Ucrânia, e aí isso fez com que o Trump se olhasse mais calmamente para a coisa, tentasse entender o que está acontecendo, e aí percebeu que está sendo enganado pelos russos. No final das contas, o cara prestou um serviço para a Ucrânia no final, né?
E os russos já estão muito chateados, tá? Aqui está o Kirill Dmitriev, que é um representante do Putin lá em Washington, né, pedindo um diálogo construtivo entre Moscou e Washington e não sei o que lá. Isso seria mais útil do que pressão retórica e dizendo paz, né, vamos fazer a paz entre Estados Unidos e Rússia. Eu acho que os russos perceberam que vão ter um problema, né? Os propagandistas lá na Rússia também, diante dos nossos olhos, o Trump está se tornando um Biden. Não, o Trump vai tomar cuidado para não ser um Biden. Ele vai fazer o que ele tem que fazer, vai mandar muito mais armas para a Ucrânia para não ficar parecido com o Biden. Aqui, ó. Trump, que parecia ser o único capaz de conversar com o Putin, está se tornando em outra versão do Biden. É isso daí, meu amigo, se ferraram. Bom, a Europa parece que vai conseguir aprovar o 18º pacote de sanções contra a Rússia hoje, segundo o reporte da Reuters, né? O obstáculo era a Eslováquia, que estava querendo evitar. Devem ter chegado em algum acordo. O preço do petróleo da Rússia vai cair para um máximo de $47 o barril, a partir dos 60 atuais, o que significa mais prejuízo para a Rússia, né? E o Trump confirmou que vai mandar sistemas Patriot para a Ucrânia com custos cobertos por outros países da OTAN. E vamos ver como é que vai ser essa fala do Trump. Ele ainda não falou, ele vai falar hoje, falou que hoje ele vai anunciar as medidas dele. Vamos aguardar para ver o que vai ter aí. Como a gente viu, a Axios está dizendo que vai ser um pacote de armas agressivo para a Ucrânia. Vamos ver o que significa, falando sobre isso no vídeo de amanhã, né? Só algumas curiosidades aqui para a gente fechar o vídeo, né? Tá muito viral nas redes russas essa propaganda aqui, falando que, olha só, uma boa escola russa, como é que é uma escola russa moderna, tudo bonitinho e coisa e tal. Em comparação, olha como são as escolas na Ucrânia, a escola totalmente destruída e não sei o que lá, velha pra caramba, totalmente destruída, né? Só que, isso ficou viral lá na Rússia, tá? Tem milhares de compartilhamento deles lá, né? Só que aí o pessoal começou a fazer uma brincadeira aqui, ó, de pegar o Google Lens, né, e comparar as duas coisas, né? Usaram o Google Lens para comparar essa escola aqui, para procurar imagens iguais, e descobriram que essa escola, na verdade, fica na Rússia. É a escola número 5 em Carélia, na Rússia, né? Carélia é uma região temporariamente ocupada da Finlândia, que faz parte da Rússia, tá? É essa região aqui, ó. Essa região toda aqui, ó. É Carélia, República de Carélia. Essa região aqui, que era da Finlândia, foi invadida pelos russos e está temporariamente ocupada pelos russos. Não que a Finlândia se importe de receber de volta a Carélia, mas eu tenho certeza que o pessoal da Carélia adoraria fazer parte da Finlândia, né? Enfim, aqui na Rússia, essa escola aqui. E, por outro lado, fizeram também a mesma coisa com a escola de cima, e é uma escola lá em Kiev, é uma escola padrão lá em Kiev, na Ucrânia. Ou seja, você vê que a propaganda estava exatamente ao contrário. É possível que o pessoal tenha feito de propósito, algum ucraniano tenha criado meme para circular nas redes russas, né, e depois você mostrar que, na verdade, é exatamente o contrário a parada, né? Bom, outra coisa engraçada, um youtuber americano, daquele pessoal russete, conservador e não sei o que lá, né, o socialista de direita lá nos Estados Unidos, né, decidiu ir com uma família e três filhos para a Rússia, né, para ter uma vida mais conservadora e não sei o que lá, e prometeram a ele que ele ia se alistar no exército russo, mas que ficaria na retaguarda, para não ter risco, né. E, meu amigo, adivinha o que aconteceu, né? É o que eu falei para vocês, cuidado com esse negócio de a Rússia é muito boazinha, vou para a Rússia, não sei o que lá. O cara foi para lá, de fato, né, foi alistado no exército, e agora tá a esposa dele aqui reclamando que a gente não sabe o que vai fazer, porque ele foi mandado para a linha de frente. E por quê? Porque a Rússia, meu amigo, eles falam isso o tempo todo. Eles só conseguem atrair gente para entrar no exército russo, porque eles falam, olha só, a gente vai te dar uma grana grande, você vai ficar na retaguarda, não vai para a linha de frente. Aí o otário assina o contrato e na primeira semana já está na linha de frente. Foi o que aconteceu com o youtuber lá russo, né? Daqui a pouquinho tá vindo as novidades aí da morte do cara, né? Bom, outra curiosidade, tem um vídeo muito bacana desse canal aqui, Boa Sorte Viajante, do Matheus, e ele tá falando sobre Prudentópolis, que é a cidade mais ucraniana aqui no Brasil, né? Tem muitos descendentes de ucranianos lá. Então ele fez um passeio por Prudentópolis sobre a cultura e coisa e tal. Muito bacana a reportagem dele. Aconselho vocês a verem lá a reportagem dele. Parece que Prudentópolis também tem muitas cachoeiras. É um lugar muito bonito em termos de natureza, né? Então, muito bacana o vídeo. Recomendo que vocês vejam. Vou deixar o link do vídeo dele aqui no comentário do meu vídeo, né?
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.